Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Hildo Rocha, presidente dessa sessão. Cumprimento a Vossa Excelência, o deputado Aguinaldo Ribeiro, em especial, e na presença de Vossas Excelências, cumprimento os demais membros desta sessão. Eu queria agradecer, dizer que é uma honra estar aqui hoje representando o Conselho Federal da OAB e dizer que pretendo ser muito breve e não quero cansá-los com obviedades e platitudes sobre a reforma tributária, que todos nós já sabemos, a complexidade, o tempo que se gasta com compliance tributário no Brasil, sabe muito melhor do que eu, né? A minha ideia aqui é tentar trazer meras contribuições pragmáticas e bastante concretas ao debate que hoje se trava nessa casa, fundamentalmente com relação às duas PECs apresentadas, né? Eu já adianto a Vossa Excelência, parece não haver muita saída fora do IVA, né? Fora das propostas que estão feitas, já que as propostas são muito boas, cumprimento a comissão com toda a ênfase, acho que a ideia aqui é eventualmente tentar trazer um par de ideias para a gente evoluir no caminho das PECs, sem tentar reinventar a roda. O que é uma coisa muito importante, eu acho que precisa ser dita, é no sentido de que a ideia de se fazer reforma fatiada, com primeiro o IVA da União, né, primeiro a CBS, para depois o IVA dos outros entes federados, parece uma ideia data vênia muito ruim, né? Essa repartição da reforma parece uma ideia típica de que, no fundo, não quer nada reformar. Com toda a vênia, parece ser impossível efetivamente a gente fazer uma reforma digna sem endereçar o problema nos três níveis da federação, né? A CBS me parece realmente uma ideia infeliz, uma versão edulcorada de PIS e COFINS com um aumento inequívoco de tributo e a consubstanciação do velho provérbio farinha pouca, meu pirão primeiro. Realmente é muito importante que a gente evolua nas PECs com um ajuste da tributação sobre o consumo nos três níveis da federação, né? Me parece impossível uma efetiva reforma tributária que não inclua estados e municípios, né? Mas dentro dessa linha de trazer uma visão mais pragmática, concreta sobre a reforma, eu teria algumas considerações no sentido de conclamar Vossas Excelências a que a reforma fosse um pouco mais ambiciosa, né? Que nós não ficássemos hoje com uma reforma idêntica que estávamos em janeiro, num período pré-pandemia, né? Nós não podemos desconsiderar hoje que 50% dos brasileiros em idade adulta estão desempregados, é um dado muito grave. Mas me parece que os colegas que me antecederam já perpassaram bem sobre esse tema da necessidade de nós alterarmos também a tributação sobre renda e patrimônio, não só o consumo, de maneira que eu vou me permitir, então, pular essas reflexões, eu acho que para não ficar chovendo numa molhada, né? Agora, algumas coisas ainda importantes eu acho que a gente tem que ter em mente, né? O primeiro é a questão da não cumulatividade. É sabido por Vossas Excelências que a espinha dorsal do IBS, quer na 45, quer na 110, é a não cumulatividade plena, ampla, o crédito financeiro e não físico, né? De maneira que a gente possa finalmente pôr fim àqueles infindáveis debates sobre crédito de PIS e COFINS ou de ICMS. Então, não há dúvida que essa é a pedra de toque da reforma tributária. No entanto, eu preciso dizer a Vossas Excelências que isso não é o que está no texto, né? Por exemplo, na emenda 45, o que nós temos no proposto artigo 152 é uma previsão de que o IBS será não cumulativo, compensando-se o imposto devido em cada operação com aquele incidente nas etapas anteriores. Esta é rigorosamente a mesma redação do artigo 155 da Constituição. Não muda uma outra palavra, mas o sentido é igual. Ou seja, eu queria só alertar Vossas Excelências no sentido de que a promessa de não cumulatividade não está efetivada no texto constitucional proposto, não está na PEC. E se as mulheres e os homens serão os mesmos, e se a norma matriz será a mesma, nós não temos elementos de convicção para crer que o intérprete agirá de maneira diferente. Ou seja, esta questão da não cumulatividade plena do crédito financeiro necessariamente precisa vir albergado no texto constitucional. A reforma precisa tratar disso. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é a questão da alíquota. Realmente, essa alíquota proposta de 25%, nós já sabemos que não vai ficar em 25%, né? Deve ir lá para perto de 30%, é uma alíquota excessiva, né? A alíquota média nos países da OCDE hoje gira em torno de 19,3%. Então, eu queria conclamar a Vossas Excelências a uma reflexão sobre a possibilidade de a gente ter algumas alíquotas, três, uma possibilidade de alíquota 0, 3, 4, uma coisa assim. Claro que fique diferente da balbúrdia que nós temos hoje, mas que se afaste também desse fetiche da alíquota única, né? Eu vejo alguns especialistas falando em Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país que tem 5 milhões de habitantes, do tamanho do Piauí. Nós não podemos comparar Nova Zelândia com o Brasil e com a complexidade do país que nós temos.
Então, nós precisamos evoluir, me parece aqui, para um sistema intermediário. Não adianta achar que nós vamos do inferno para o paraíso da noite para o dia, né? Por exemplo, na União Europeia, os senhores sabem, a Diretiva 102 de 2006 autoriza que os países membros adotem alíquotas diferenciadas para vários setores. Por exemplo, serviço médico, educacional, aluguel de bens móveis, etc. Isso é feito, isso é muito... E isso agora foi o que o salvou inúmeros países em termos de recuperação de pandemia. Só um exemplo curioso. A Noruega reduziu de 19% para 6% o IVA em turismo, cinema, tudo para recuperar a economia, tudo que é ligado ao turismo, né? Por exemplo, o Reino Unido renunciou o IVA para hotelaria e viagem durante um ano. A Turquia reduziu de 18% para 1% o IVA sobre passagem aérea. Então, é preciso que haja uma margem de manobra para o Poder Executivo reduzir a alíquota no momento de emergência, né? Então, esse engessamento proposto pela alíquota única da PEC é que causa um pouco de preocupação e também uma certa espécie do que concerne à justiça fiscal. Vossas Excelências sabem que 80% dos 168 países que adotam IVA concedem, por exemplo, um tratamento diferenciado para a saúde. Na Alemanha, que tem uma alíquota base de 19%, é zero de saúde. Israel, alíquota base 17%, zero de saúde. México, 16%, é zero de saúde. Quer dizer, e dessa mesma forma, saúde, educação, telecomunicações, energia elétrica, coisas que pesam mais no orçamento do pobre, talvez mereçam ter uma alíquota diferenciada. Quer dizer, nós precisamos lembrar que nós estamos extinguindo o IPI, que é um imposto com finalidade extrafiscal, para congregá-lo, então, no novo IBS. Mas isso não pode causar um engessamento em termos de política pública, né? Eu acho que a gente poderia efetivamente caminhar para o modelo de algumas poucas alíquotas. Acho que não fazê-lo seria um voto de desconfiança no parlamento, né? Claro que o parlamento vai saber manejar que contribuinte deve ficar enquadrado em que alíquota, né? Então, pelo menos essa parece ser uma transição mais suave, né? Evidentemente que sempre que o subsídio puder ser financeiro, ele é melhor do que o subsídio tributário, né? Então, sempre que a gente puder fazer a política pública sem ser por um caminho tributário, isso será mais efetivo. Mas, por outro lado, nós temos que olhar que uma tributação sobre consumo agravada tende a tornar o sistema mais regressivo e mais prejudicial ao pobre, né? Só para dar um dado da POF, por exemplo, energia elétrica, o consumo de quem ganha até 2 salários mínimos equivale a 4,4%. Para quem ganha mais de 23 mil, equivale a 0,9%. Ou seja, nós precisamos ter um cuidado para que as alterações no tributo sobre o consumo não terminem por tornar o sistema menos regressivo. E também queria dar uma palavra a Vossa Excelência no que concerne os benefícios fiscais, né? Se tornou um lugar comum demonizar benefício fiscal. E eu queria só fazer uma breve consideração no sentido de que talvez o demônio não resida no benefício fiscal, mas sim no benefício fiscal sem controle da efetividade da política pública, como a gente viu especialmente nos últimos governos, né? Então, de novo, claro, sempre que o subsídio puder ser financeiro, ele é muito melhor do que o subsídio tributário. Mas, às vezes, o subsídio tributário se mostra mais efetivo. Vou dar um exemplo simples. ProUni. Vossas Excelências sabem que ele tem como alvo viabilizar o estudo superior para estudantes de baixa renda, basicamente bolsista. Um aluno, dado do MEC, um aluno ProUni custa R$ 3.900 por ano. Um aluno em Universidade Pública Federal custa R$ 38 mil. Esse é um exemplo típico de benefício que não deve ser acabado, que é um benefício altamente inclusivo, que foi responsável pelo ensino superior para mais de 2,5 milhões de pessoas desde que foi criado, e com um custo, em termos de renúncia fiscal, muito mais barato do que do exercício da política pública diretamente. Esse é um ponto fundamental, talvez um pouco contraintuitivo, mas acho que a gente tem que fazer uma reflexão talvez um pouco mais serena sobre benefícios fiscais, sobre alíquotas, né? E outros pontos, talvez assim, também um pouco esquecidos, é o seguinte: nós não estamos acabando com todos os tributos sobre consumo, né? Só para dar um exemplo, o FUST e o Funtel, que são duas contribuições que incidem sobre telecomunicações, custam 1,5% e tem a mesma base de cálculo do PIS e COFINS. Então, não dá para fazer reforma varrendo alguma sujeira para debaixo do tapete, nem deixando esqueletos no armário. Agora eu quero convidar para fazer uso da palavra o senhor Luiz Gustavo Bichara, que é advogado e procurador tributário do Conselho Federal da OAB. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos.
Obrigado, senador Hildo Rocha. Eu tentarei aqui sumarizar as questões que foram interessadas, começando pelas negações do deputado Hugo Leal, que, se bem tomei nota, são 3. A primeira, com relação à sua negação, deputado Hugo Leal, muito objetivamente, 2 ideias. Primeira, mais monofasia, né? Quando a tributação se concentra na indústria, diminui-se substancialmente o risco de sonegação, facilita-se a fiscalização e se simplifica muito o sistema, né? Quando a tributação é concentrada no primeiro elo da cadeia produtiva, os demais elos não precisam se preocupar com o pagamento de tributo, porque ele já foi recolhido. Então, a questão da monofasia é uma técnica tributária, acho que muito recomendada para alguns setores onde tem altíssima sonegação, como, por exemplo, combustível, cigarro, bebida, etc. Então, eu acho que essa questão da monofasia é muito indicada, né? E acho que também a gente tem que reforçar o ataque ao sonegador quanto mais. O Supremo Tribunal Federal já deu as balizas para que a gente negue registro a sonegador quanto mais, e me parece que isso tem que ser enfatizado. Com relação à questão dos créditos, que a Vossa Excelência colocou, 2 comentários. Um me preocupa muito, né, nas 2 aspectos, que é um risco de calote dos contribuintes. Esse é um assunto incômodo, acho que as pessoas não gostam de falar disso, mas o fato da vida é que a União a União Federal, para ficar nesse ente federal, tem um crédito grande na praça. Só dos exportadores, o último dado da CNI que eu olhei, ele era de 2016, dava conta de 70 bilhões de reais de crédito PIS e COFINS de exportação que não foram devolvidos, né? Só naquele famoso litígio do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, há 250 bilhões de reais em discussão que vão ter que ser devolvidos para os contribuintes. Mas o que pretende a União? Como vai acabar PIS e COFINS? Não pretende devolver o dinheiro. Agora, não é porque muda o nome do tributo que ela pode se esquivar desse pagamento. Eu já debati isso algumas vezes, até com o economista Bernardo Api, pessoa que eu admiro muito, e ele propõe, então, a emissão de um título resgatável em até 20 anos para que se paguem esses valores. Aí eu realmente me parece que esse é um ponto que precisa ser aqui endereçado. Não dá para fazer reforma tributária varrendo a sujeira para debaixo do tapete. É preciso que se enderece essas dívidas da União, sob pena de se brincar de tiradentes com o pescoço alheio, no caso, o pescoço dos contribuintes, né? E com relação à dívida ativa, também queria chamar a atenção para um dado que é muito impressionante. Nós estamos aqui discutindo reforma tributária, mas o Brasil ele cobra muito mal seus tributos, né? Foi dito aqui pelo colega que me antecedeu que o problema da sonegação tem a ver com a complexidade. Eu, discordo. Para mim, sonegação é um outro problema. Para mim, sonegação diz com a má-fé do contribuinte. A complexidade do sistema gera outros problemas, mas não a sonegação, né? O fato da vida é que nós temos 2,2 trilhões de créditos inscritos em dívida ativa, segundo dado da PGFN. O índice de recuperabilidade desses tributos é de aproximadamente 1% por ano. Na semana passada, 621 mil inscrições em dívida ativa foram canceladas, um total de 5 bilhões de reais por prescrição. Desculpe a franqueza, isso é uma imoralidade. Isso é dinheiro público sendo jogado no lixo. Então, o Brasil cobra muito mal os seus tributos. Nós precisamos pensar em alguma solução para esses 2,2 trilhões de reais que estão executados. Agora, aqui não precisamos ser criativos, né? Há esse dogma da indisponibilidade do crédito público. E 1% de recuperabilidade já não é indisponibilidade? Então, por que não se vende esse crédito? Faça o que toda instituição financeira faz com seus créditos podres, vende, faz um leilão e vende isso, privatiza essa dívida. Agora, alguma coisa nós precisamos fazer com essa dívida ativa. O deputado Alexis Fontaine colocou, acho que com muita propriedade, o fato de que a alíquota única facilitaria a regressividade na medida que os pobres consomem menos serviços. Eu concordo com você, só queria fazer uma ponderação. A gente tem que ter um pouco cuidado com essa premissa, porque ela não é absoluta. Por exemplo, olhando isso aqui, o POF, a gente vê que pobre consome mais telecomunicação e energia elétrica, e por ficção jurídica é mercadoria, mas se assemelha a serviço, do que rico. Então, essa defesa que eu faço de 2 ou 3 alíquotas, eu acho que coaduna com a premissa de Vossa Excelência, mas joga uma luz sobre esse problema de quem está na base da pirâmide, né? Quer dizer, é verdade que alíquotas múltiplas podem alterar os preços relativos e a própria consequência de distorcer a escolha do consumidor, mas não nesse tipo de coisa, né? Ninguém vai deixar de tomar remédio porque tem muita tributação ou vai deixar de usar geladeira porque tem muita tributação, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado só para não levar essa premissa ao último grau e acabar tributando mais aqueles que estão na base da pirâmide. A premissa é verdadeira, não há dúvida, mas talvez a utilização de 3 ou 4 alíquotas, como faz a maioria dos países,
possa ser positivo. E aqui respondo ao Major Olímpio, eu acho que essa é uma vantagem que eventualmente a PEC 110 traga e possa ser incorporada pela 45 aí numa certa fusão, alguma flexibilidade, não muita, alguma flexibilidade nas alíquotas. Muito obrigado.